o ICSI surge após esse acidente da AZF, talvez a gente lembre menos desse acidente, porque ele foi um acidente muito grave, por causa exatamente dos atentados, né, que acabam eclipsando outros eventos que acontecem no mesmo momento. Mas o FOSE é uma metodologia, um conjunto de conhecimentos que é organizado pelo ICSI. Não quer dizer que as coisas que se falam ali ninguém mais fala, mas quer dizer que há uma organização deles, própria deles, né? Então, você me pergunta se é uma filosofia. Eu diria que, de uma certa forma, sim, porque vem de reflexões profundas, vem daquela mudança, daquele novo mindset, né, que a gente tem com a nova visão do erro humano. A nova visão é a nova visão do erro humano, né? Então, se compartilha muito os referenciais da ergonomia da atividade. Então, a gente tem grandes pesquisadores que são profissionais do mais alto gabarito, igual Danelu, Amalberti, e, de certa forma, se utiliza esses meandros da ergonomia da atividade até para uma divulgação a nível mundial. Porque imagina, Rogério, ergonomia da atividade é algo da década de 50 na França. Então, existe a exportação dessa tecnologia francesa, da ergonomia da atividade, já há mais de um século. Então, a gente tem ergonomistas no mundo inteiro. Bom, hoje eu recebo aqui no Bate-Papo especialista, o engenheiro e consultor Gustavo Duca. Duca, é um prazer te receber aqui no canal SCCM em Pauta. Tudo bem, Rogério? É um prazer estar de volta aqui e é muito bom a gente ter um local como esse, um local tão qualificado como esse aí, com várias pessoas feras. Me sinto honrado em estar aqui. Bom, Duca, tu é um parceiro aqui, né? Ano passado a gente fez o primeiro encontro presencial e ao vivo aqui do canal SCCM em Pauta, aqui em Florianópolis, né? Onde tu pôde participar comigo, com Caio Pimenta e com Ivan Rigoletto. Foi um prazer te receber, então agradeço, já antecipo, já agradeço aqui a tua parceria de novo para estar aqui comigo. Bom, mas antes, para iniciar o bate-papo, eu sempre convido, né, para que o convidado ele fale um pouquinho, né, faça uma breve apresentação, falar um pouquinho da tua trajetória profissional, de onde tu és, né, qual a tua formação e por que tu escolheu essa área de SSME. É sempre uma curiosidade que eu tenho, né? Então, porque cada profissional, às vezes, tem algumas particularidades bem interessantes. Uhum. Então, Rogério, eu sou engenheiro de produção, de formação, né? Eu já faço a minha graduação mais voltada para organização do trabalho, algumas análises desse tipo. E no meio da minha graduação, minha primeira experiência profissional, eu trabalho com ergonomia. E aí eu já crio uma paixão por ergonomia e segurança, porque a ergonomia lá estava dentro da área de saúde e segurança dessa empresa, né? E aí eu saio da graduação querendo trabalhar com ergonomia. Ergonomia é um campo um pouco mais complicado, né? A gente tem muito aquela questão que a gente até chama da cadeirologia, que o cara acha que eu sou um especialista em cadeira, em interface aqui do computador, esse tipo de coisa. E aí eu vejo que a segurança é um caminho que eu poderia desenvolver mais aquilo que eu tinha aprendido na graduação. Então, eu percorro nos últimos 10 anos, aí, ou um pouco mais, né? Nos últimos 10 anos, antes de eu voltar para a academia, eu percorro pequenas e grandes empresas, mais no setor de energia, e aí, em dado momento, eu entendo que eu estou precisando retornar um pouco à academia, que eu já tinha muitos pontos que eu via como crítico, mas ainda não conseguia efetivamente propor soluções para esses pontos. E aí eu volto e faço de forma conjunta tanto a especialização em ergonomia, porque eu ainda não tinha ela, mesmo tendo uma formação mais voltada para ela também, e o mestrado na engenharia de produção, na linha de estudos sociais, tecnologia, trabalho e expertise, e agora estamos de volta aí, seja nas consultorias, né, de FOSE, que a gente vai falar hoje, e HOP também, com o pessoal da segurança diferente, e também objetivando tentar voltar ao mercado de trabalho CLT também, que eu acredito muito nesses desenvolvimentos internos. Legal, cara, legal. Para a gente começar o nosso bate-papo aqui, eu vou relembrar um pouco do passado, aí, vou voltar há bastante tempo atrás, aí, lá em setembro de 2021, setembro de 2001, né, quando eu já havia completado naquela época lá um ano atuando como engenheiro de segurança. Eu completei em julho de 2001
né, primeiro ano trabalhando como engenheiro de segurança, e foi um mês marcado por duas tragédias, né? No dia 11 de setembro, nos Estados Unidos, né? Os Estados Unidos sofreu um dos maiores ataques terroristas da história, né? Através, né, dois aviões chocaram-se lá contra as Torres Gêmeas, né? Quem lembra, acho que, né, muita gente lembra, e eu já ouvi falar, enfim, né? Lá em Nova York, deixando quase 3 mil mortos. E dia 21 de setembro também, 10 dias depois do atentado dos Estados Unidos, ocorreu uma explosão na usina AZF, que produzia fertilizantes em Toulouse, na França, né? Também deixando aí, né, 31 mortos e mais de 2.500 feridos. A partir desse evento, surgiram iniciativas na França para o controle de riscos industriais, né? A criação do ICSE, né, que é o Instituto para a Cultura de Segurança Industrial, e também da FONCSE, né, que é a Fundação para uma Cultura de Segurança Industrial. Tu pode nos explicar qual a função dessas organizações, o que elas contribuem para o controle de riscos industriais? Então, Rogério, vou continuar um pouco da história e aí na história a gente vai explicando. É exatamente isso que você falou. O ICSE surge após esse acidente da AZF. Talvez a gente lembre menos desse acidente, porque ele foi um acidente muito grave, por causa exatamente dos atentados, né, que acabam eclipsando outros eventos que acontecem no mesmo momento. Foi um acidente com amônia também, se eu não me engano, tipo de Beirute. Então, imagina o poder destrutivo de um acidente como esse. E esse acidente vem no curso daqueles grandes acidentes dos anos 80 e 90 também, Three Mile Island, Challenge, e a AZF é a gota d'água, então. E aí o governo francês, com as 40 maiores empresas da França e com o Instituto Politécnico de Toulouse, eles se juntam. Parece um pouco um exemplo das nossas comissões tripartite, vamos falar assim, mas diferente, sim, né? Mas algo assim. E começa e cria o ICSE e parte para esses desenvolvimentos. A gente tem que entender o que está acontecendo, a gente tem que efetivamente estar criando novos paradigmas, novos conteúdos de segurança adequados à complexidade dos nossos sistemas atuais. E aí o ICSE atua em consultoria, majoritariamente, uma consultoria que conjuga alguns aspectos da pesquisa. É um tipo muito interessante de fazer consultoria, porque além de eu atender aquilo que estava precisando ali naquela empresa, de certa forma, eu estou criando toda uma bagagem que, no caso do ICSE, vai ser difundida de graça, né? E outro ponto interessante do ICSE é essa proximidade com a ergonomia da atividade. Então, os primeiros ali, o Marcel Simard e o Ivan Boiseres, eles não são ergonomistas necessariamente, mas estava o René Amalberti e o François Danielou. Então, é nesse momento que esse grupo de profissionais altamente capacitado, com o apoio do governo, com o apoio das empresas, começa a colocar o ICSE efetivamente em marcha. 2 anos depois, em 2003, 2004, surge o FONCSE, que é a instituição que vai fazer a gestão desses resultados, não da consultoria, isso que vem junto ou paralelo à consultoria, e funciona de uma forma, um financiamento coletivo. Eu tendo a falar assim, que parece um pouco talvez com a CPPS, mas também parece um pouco com o nosso sistema Firjan, que tem um financiamento meio compulsório das empresas, e aí o foco deles é grandes riscos e fatalidades, explosões, né? Então, o ICSE surge no rastro de um grande acidente com o intuito de fomentar uma cultura de segurança industrial a partir de desenvolvimentos técnicos, né? Legal. Bom, a gente pode ver que tanto o ICSE, né, quanto a Fundação, eles tratam alguns temas com bastante qualidade, relevância, né, propriedade, e um desses temas é sobre fatores humanos e organizacionais da segurança industrial, que inclusive tu segue, né? Tu podia explicar um pouquinho melhor o que é isso, o que é a FOSE, né? Se é uma filosofia, e quais as diferenças de outras abordagens de fatores humanos que a gente vê por aí. Então, o FOSE, como você falou, Rogério, escreve FHOSI, né? O FOSE é uma metodologia, um conjunto de conhecimentos que é organizado pelo ICSE. Não quer dizer que as coisas que se falam ali ninguém mais fala, mas quer dizer que há uma organização deles, própria deles, né? Então, você me pergunta se é uma filosofia.
Eu diria que, de uma certa forma, sim, porque vem de reflexões profundas, vem daquela, daquele, daquela mudança, daquele novo mindset, né, que a gente tem com a nova visão do erro humano. A nova visão é a nova visão do erro humano, né? Então vem desse mesmo local, assim, dessa mesma reflexão, né, do erro humano, não como uma causa em si, mas muito mais como um sintoma do meu sistema sociotécnico. Então, com certeza, tem esse aspecto de uma filosofia, mas ao mesmo tempo não é apenas uma filosofia, porque é composto de um grande arcabouço metodológico, de ferramentais. Então, diferente talvez do Hoppe, que é mais uma filosofia, e agora se começa a ter uma maior robustez de um ferramental com o Learning Teams e com algumas outras dinâmicas, o FOSS ele tem muito ferramental, muito material. Não quer dizer que é um ferramental assim, peguei ali e vou aplicar, né? É muito mais um ferramental de como fazer uma análise, de pontos a se atentar, que busca qual que é a ideia por detrás, então, da abordagem de fatores humanos industriais, né? A gente está falando que é um método, e o que buscam esses métodos? Esses métodos buscam reconhecer e fomentar a contribuição positiva dos operadores e dos coletivos de trabalho na construção da segurança industrial. Ou seja, são métodos que vão reconhecer o tal do WIDE lá, o tal da atividade, como um elemento que é promotor de segurança e deve ser entendido e recolocado de uma forma adequada no meu sistema, e não só o ser humano como um promotor de insegurança, né? Como elo fraco. Então, essas ferramentas, elas focam nessa valorização do saber humano, o que não é uma desvalorização de forma alguma das regras. É só um foco que valoriza também o saber humano. E aí, um ponto legal aqui é que a ideia do ICSI, né, uma dos esquemas que o ICSI usa e que são muito interessantes é que a gente teria, por exemplo, até os anos 80, a segurança industrial, a segurança técnica, com base na engenharia e qualidade, integralidade das instalações, anos 80 a 2000, sistemas de gestão, regras, né, regras de segurança, regras como fazer, sistemas, e a partir dos anos 2000, a atividade humana, que é a hora que a gente fala dos fatores humanos e ocupacionais da segurança. Então, esses fatores humanos e ocupacionais, eles estão para reoxigenar esses dois momentos e nunca para negá-los. Então, é entender como que o ser humano utiliza daquela peça de engenharia, como que o ser humano ajuda a eu ter um sistema mais robusto, mais confiável. Entender como que o ser humano utiliza a regra, como o ser humano utiliza o sistema de gestão. Então, é uma abordagem que a gente cria retornos de experiência para retroalimentar, por exemplo, esses dois tipos de segurança, vamos falar, ou essas duas perspectivas da segurança, das instalações, equipamentos, das regras. Então é um pouco disso daí. Mas eu posso falar um pouco mais se quiser também. Fica à vontade, cara, se quiser. E com relação à cultura de segurança, né? Como que o ICSI, tanto assim como a fundação, como que eles tratam esse tema? Uhum. Então, a cultura de segurança, eu acho que foi o primeiro tema desenvolvido pelo ICSI, se eu não me engano. Então, era talvez o carro-chefe deles, acho que atualmente e até pouco tempo também. O ICSI entende que a cultura de segurança é composta por três elementos, né? Sistemas de gestão, a questão do processo, da organização, os valores, as atitudes e crenças, e as práticas, os comportamentos, e dá uma atenção especial a essas práticas e comportamentos. Entendemos que para eu acessar uma cultura, eu acesso ao comportamento. O comportamento é a parte tangível da cultura. Então, toda essa compreensão do WIDE, né, da atividade, é essencial para que eu consiga compreender efetivamente como é a cultura de segurança. E a ideia do ICSI é uma integração, uma cultura integrada, Rogério. Imagina que cada grupo cultural, vamos falar assim, ou cada grupo profissional, tem práticas que são diferentes. Existem as práticas de gestão, por exemplo, que é gerir o trabalho de alguém, os resultados do trabalho de alguém, e existem as práticas operacionais, que é efetivamente executar esse outro trabalho que vai ser gerido.
E o Wix defende que essas formas, vamos colocar, formas de vida, formas culturais, elas se aprendam a se reconhecer, a se entender e se integrar. Então, o Wix defende uma abordagem da cultura de segurança integrada, aonde a gente tem não uma cultura que seja somente gerencial, focada nos resultados, não uma cultura que seja somente da prática, mas uma cultura que crie, que se reconheça mutuamente e que aí a gente possa efetivamente melhorar a comunicação e aí, inclusive, fazer com que aquela roda do retorno da experiência funcione, né? Então é muito interessante essa abordagem integrada, assim, né? Essa abordagem de falar assim, ó, a gente tem que fazer com quem está lá, com quem está na ponta, entenda os calos de quem está mais a montante, do gestor, e o gestor entenda esses calos de quem está na ponta, para que a gente efetivamente consiga fazer uma segurança integrada e que funcione. É bem interessante. Estávamos falando aqui sobre o reconhecimento que o Wix advoga do papel humano, né, na criação de segurança. Então, o Wix, ele entende que esse papel, essa centralidade do ser humano tem que estar refletido na política industrial, e uma política industrial que um dos centros dela, ou pelo menos um dos importantes reconhecimentos que a nossa política deve ter, são de duas dinâmicas de criação e geração de segurança. Uma dinâmica descendente, top-down, de orientação da ação, de definição de regras, objetivos, de alocação de recursos, mas também uma abordagem, uma dinâmica ascendente, bottom-up, de retorno da informação proveniente, da gente reoxigenar essa política e reoxigenar, naquela mesma ideia de reoxigenar a técnica e os sistemas, reoxigenar a nossa política a partir do que vem da prática, do retorno da experiência em relação aos acidentes, dos alertas que a gente tem, de talvez regras que sejam ruins, regras que não funcionem, de contradições. Então, a gente tem que reoxigenar o nosso sistema, a nossa política, uma regra, né? A partir também do que vem do campo. Então, me lembra uma forma que eu tinha de falar até pouco tempo atrás, que eu usava muito, que era as empresas que estão as empresas que sempre foram tão eloquentes para falar, também têm que estar abertas para ouvir o que vem do campo e ouvir a materialização, né, o que aconteceu de real com aquilo tudo. Além disso, então, de uma forma um pouco mais concreta, já indo para um pouco mais do concreto, que seria os nossos FOSE, tem alguns campos principais que a gente aborda. Então, a gente aborda a organização e gerenciamento, esse é um grande tema. Abordamos os coletivos de trabalho, então, a segurança enquanto a questão do sense-making, a questão de todo, como que a centralidade que tem o coletivo de trabalho em garantir a saúde e segurança. Situações de trabalho, a análise da atividade é muito central nos fatores humanos e organizacionais da segurança industrial, e também, obviamente, do indivíduo. Então, a gente não deixa de ver o indivíduo ali, só que a gente não pega uma abordagem que é só o indivíduo. Você viu como eu falei, o indivíduo ali está no quarto. Óbvio que ele tem o mesmo peso que os outros, mas só que a gente procura balancear, né, também com todos esses outros campos. E por fim, Rogério, aqui só para finalizar um pouquinho aqui sobre o FOSE, é essa questão da segurança normatizada e da segurança gerenciada que é muito central aos fatores humanos. Então, a gente vai estar o tempo todo dentro das diversas ferramentas, e eu, por exemplo, compartilhei um documento do Wix sobre projetos há pouco tempo, eles vão, esse documento vai mostrar o quê? O que vai ser os fatores humanos e ocupacionais da segurança industrial nesse documento? Então, são competências de fatores humanos que são importantes, mas também são dinâmicas, por exemplo, como que eu integralizo a minha equipe que faz o design, que faz a concepção, a que vai construir, quais são as rotinas disso. Então, ele vai dando um monte de instrumentos e um monte de até documentos que tem que ser feito, ou análises, melhor colocando, que tem que ser feitas, para que a gente integralize, né, puxe essas perspectivas da prática e um projeto muito mais, né, Rogério? A gente tem que pensar que
tem a empresa que vai receber, a empresa que desenhou, a empresa que vai construir, às vezes tem até um CESP de terceirizado só para fazer a gestão ali, né, da segurança. Então, como que a gente cria esse tecido social para fazer um projeto melhor? No caso de projetos, né, mas aí a gente vai ter toda uma diversidade, a gente vai ter sobre retorno de experiência, material, vai ter material mais introdutório sobre o próprio fator humano, vai ter toda uma gama, tanto uns mais práticos, que a gente estava até falando aqui, tem alguns que são feitos exclusivamente por membros de empresa, não tem um pesquisador ali, porque existem alguns grupos de trabalho no Wix também. Então, é uma experiência muito prática também, porque o cara está ali falando sobre aonde São, dói, né? são O calo dele. profissionais da Isso. indústria mesmo, né? Que Uhum. participam dessas comissões, né? Exatamente. Então é super interessante essa perspectiva que a gente sai dessa abstração da academia que pode valer qualquer coisa para não, tem que ser coisa que efetivamente está no dia a dia nosso, né, profissionais da área. Né? Isso é muito interessante. Legal. E Duca, tu é um dos que segue né, essa metodologia, essa filosofia do FOSE. Como que e isso, né, a gente está falando, isso é uma visão francesa, né, é um instituto francês, é uma fundação francesa, onde mais no mundo se aplica, ou as pessoas, talvez a pergunta seja muito ampla, né, mas vamos voltar para o Brasil. Além de ti, né, a gente está conversando aqui, existe um grupo de profissionais, empresas que estão aplicando essa metodologia aqui no Brasil? Ótima pergunta, Rogério. Então, existe, né? Eu posso falar alguns como o Raoni Rocha, que até veio semana passada aqui, Francisco Duarte e Francisco Lima. Maior parte ainda acadêmicos quando desenvolvendo o processo de consultoria. Então, sempre, às vezes que eu trabalhei com isso, sempre foi dentro de um processo de um projeto de consultoria. Então, ou seja, em algumas empresas que a gente fez em Minas Gerais, diagnósticos de cultura, seja na própria Petrobras, com esses profissionais que eu te falei. Então, existe alguns, a gente ainda não tem uma grande quantidade, né, mas as pessoas que orbitam esses grandes pesquisadores, com certeza a gente vai ter uns 30 aí, pelo menos, que sabem desse FOSE exatamente, né? Profissionais de fatores humanos, a gente tem vários no Brasil. Mas na Argentina, Rogério, na Argentina a gente tem o Ixlatam. Então, na Argentina a gente já tem um grupo mais maduro, a gente já tem alguns cursos de pós-graduação e a gente tem o próprio Ix fazendo algo similar àquilo que ele faz lá na França. Então, se eu não me engano, na Argentina, as últimas empresas que entraram foram, acho que a Associação de Anestesistas, não sei se acho que talvez a petroleira deles, não me lembro bem, mas bem diverso também, e já com essa organização de vamos financiar algo que seja prático para as empresas daqui. Então, isso já vem acontecendo na Argentina. Legal, legal. E a gente está falando bastante, né, falou bastante do ICSI, falou no Raoni aí, né, o Raoni também falou um pouco no ICSI quando ele esteve aqui comigo. Qual o grande diferencial do ICSI, né? Porque eu vi alguns materiais, né? Eles têm materiais de bastante qualidade, né? Então, qual o diferencial que tu enxerga assim no ICSI, Duca? Eu acho que a gente já passou por alguns deles, mas eu vou tentar sintetizar eles assim de uma forma mais coerente, né? Então, eu acho que o grande diferencial do ICSI é a forma de funcionamento que ele se propõe a ter. Primeiro, essa questão de ser tripartite, ou tripla hélice, como a gente chama, empresas, universidade e governo. A contribuição compulsória também ajuda. Você tem um instituto que ele não vai desandar a qualquer situação. E aí eu gostaria de ressaltar muito, que eu já falei um pouquinho aqui de que o Ixlatam anda fazendo isso também, pelo que eu entendo, né, pelo que eu consigo sapear aí, é o ciclo de análise estratégica e financiamento
de consultorias específicas, de projetos específicos a cada 5 anos. Então, a cada 5 anos, o ICSI define um tema a ser trabalhado. Então, já foi cultura, acho que o atual agora é liderança em segurança, que eles estão desenvolvendo pesquisas focadas nisso. E eles atuam, fazem essa consultoria dentro dessas empresas que fazem esse maior financiamento, né, que não é aquele compulsório a todo ano, mas que fazem esse maior financiamento, e tem bolsas de mestrado, de doutorado, e esses grupos que a gente falou aqui, de profissionais dessas empresas. Então, a partir desse financiamento, se desenvolve tecnologia, né, que a gente está falando de desenvolvimento tecnológico, pode ser, tipo assim, uma reflexão sobre o erro humano, assim, assado, mas é um desenvolvimento tecnológico, né? Então, a gente desenvolve tecnologia para as dores dessas empresas, né? Obviamente, nesses temas, etc e tal, em processos que são, ao mesmo tempo, de atuar, de melhorar, de dar um diagnóstico e também de estar fomentando as discussões acadêmicas que vêm disso e julgando material na praça, material em vários idiomas, né? Outro ponto, então, é muito interessante que a gente tem várias grandes empresas que participaram, né? Participam, e várias grandes empresas que financiaram alguns desses momentos. A gente tem a Total, a EDP, a Engie, tem diversas empresas. E, por outro lado, uma coisa que eu acho, e aí eu tô puxando a sardinha para o meu lado, eles são muito, se compartilha muito os referenciais da ergonomia da atividade. Então, a gente tem grandes pesquisadores que são profissionais do mais alto gabarito, igual Danelu, Amalberti, e, de certa forma, se utiliza esses meandros da ergonomia da atividade até para uma divulgação a nível mundial. Porque imagina, Rogério, ergonomia da atividade é algo da década de 50 na França. Então, existe a exportação dessa tecnologia francesa, da ergonomia da atividade, já há mais de um século. Então, a gente tem ergonomistas no mundo inteiro com algum contato com o ICSI. Como eu falei, inclusive, na Argentina, a gente tem um ICSI Latam, que oferece cursos de pós-graduação, etc. Outro ponto legal também, que eu acho que é importante, diferencia um pouco o ICSI não é focado em um único setor. Então, diferente da CPPS, ou até do Energy Institute, que eu não sei se é da mesma forma de financiamento, mas institutos que produzem materiais bons, o ICSI, ele tende a ser um pouco mais genérico. Então, para mim, que vem do setor de energia, é muito mais aplicável, muitas vezes, do que os processos petroquímicos, que são os processos que vão estar cobertos ali pela IOGP. E, por fim, é o que a gente falou, foco prático e gratuidade. A gratuidade não tem nada nada no ICSI de material, de apostilas que são pagos. O que é pago no ICSI alguns cursos que você pode fazer online, umas pós-graduações, eles têm umas plataformas de alguns tipos de treinamento, cursos para profissionais de saúde e segurança, mas todo o material é de graça, quase sempre, ao menos em francês e inglês, se não em espanhol, e alguns em português. Então, esse tecido de ergonomistas também que vai fazendo essas traduções. Se vocês pegarem as traduções em português, a maior parte dela é desses pesquisadores. Então, há uma movimentação coletiva que transcende um pouco o ICSI também. E os materiais são muito bons, né? São muito úteis, assim. Legal. Tu falou na Argentina, né, do ICSI Latam, não existe nenhum movimento para trazer o ICSI para o Brasil, para fazer algum trabalho específico aqui? Então, a gente já trouxe, eu falando dos meus colegas ergonomistas, né, com muito mais tempo de casa do que eu, eles já trouxeram diversos profissionais desses para fazerem algumas palestras, algumas iniciativas, assim. Nós não temos um ICSI Brasil ainda, isso é uma coisa que vira e mexe, é falada, que as pessoas tentam estruturar, mas ainda a gente tem tido alguns percalços, né? A ideia do ICSI é que a gente tenha esses grandes padrinhos, esses grandes sponsors, e em alguns lugares a gente os profissionais de lá já conseguiram
fazer esse tecido social funcionar um pouco melhor. Aqui a gente já teve umas vezes de quase vai dar certo, o negócio desencaminhou, mas eu ainda acredito que em algum momento nós vamos ter assim algo no Brasil. Legal. E, Duca, e para buscar esses materiais, no site do ICSI mesmo? Exatamente. Site do ICSI, vocês conseguem acessar a maior parte dos materiais, assim, de vez em quando tem uma outra coisa que... É porque eles andaram mudando o site, então tem vários tipos de material. Então, se você quer exaurir um tema, acho que agora você consegue procurar em todos, se eu não me engano, mas são vários tipos de material. Então, as apostilas, que são essas apostilas mais práticas, de download gratuito, há livros um pouco mais acadêmicos também, assim, e há também alguns pequenos artigos, assim, Rogério, em nível bem executivo, artigos de 3, 4 páginas, assim, que é o Wikimag, se eu não me engano. Então, todos esses materiais ficam de acesso gratuito lá. Tem que dar uma pesquisadinha, às vezes não é tão fácil, às vezes a gente chama uma coisa de um nome, lá está com um nome um pouco diferente, mas na minha máquina aqui eu devo ter uns 60 materiais do Wix, assim, então tem muita coisa. Eu vi alguns materiais, achei ótima qualidade, né? E é legal ver para mim, como a gente conversou já em outros momentos, né? Essa troca de experiências, tudo leva a aprendizados, né? Então, acho que a gente tem que explorar isso, né? Do que tem de bom em outros lugares, a gente tem que explorar. Exatamente. Então, Duca, só tenho que te agradecer de novo a tua disponibilidade de estar aqui comigo, bater Prazer. um papo leve, né, gostoso aí, produtivo, né, interessante. Vou deixar aqui na descrição do vídeo também o site do ICSI ali, quem quiser buscar, né, mais informações, é só procurar ali que tem bastante material realmente interessante, né? Então, meu amigo, só tenho que te agradecer. Pode fazer suas considerações finais aí. Então, Rogério, eu que tenho que te agradecer a criar e qualificar esse espaço de qualidade e estar aberto, porque eu não sou do ICSI, você não é do ICSI aqui, a gente está aqui fazendo tipo um merchan, vamos falar assim, de certa forma, de graça, porque a gente acredita no material. E é isso que eu acredito, essa difusão, esse compartilhamento com profissionais mais experientes, profissionais que já estão em um nível executivo, como você, profissionais que ainda estão em níveis mais operacionais, como eu, consultores. Eu acho que é essas trocas que fazem a gente caminhar e, como você falou, o exemplo do ICSI é muito bom, a gente podia se contaminar. Mas é isso, muito obrigado. Perfeito, obrigado, cara. E aí, gostaram desse vídeo? Então se inscreva lá no nosso canal e ative o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Muito obrigado e até uma próxima.